Fala, gente, tudo bem? Boa noite. Pessoal, eu esperando o TCE Santa Catarina, né? A gente também está ansioso aí por notícias. Boa noite. A gente vai fazer uma live hoje para conversar um pouquinho com uma agora auditora, né, do TCE, aprovada esse ano no TCE Amazonas. Foi um concurso assim que eu nunca tinha visto tão rápido, né? O resultado de uma prova, uma nomeação e uma posse, né? Então, logo logo ela vai estar entrando aqui com a gente, direto lá de Manaus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela, né? Ela foi minha aluna aí durante bastante tempo, tem uma história bem legal nos concursos, bons resultados. A gente vai esperar ela entrar e vamos conversar um pouquinho com ela, tá? É, o TC Amazonas foi um concurso da FGV, né? FGV que não tinha tanta assim tradição na área de controle, esse ano já fez duas provas de TCE, né? Fez o Piauí e o Amazonas. Agora vai fazer o TCU também e talvez a CGU, né? Então, é uma banca um pouquinho diferente, né, do que quem estuda patrimônio de contas está acostumado a trabalhar. A gente vai conversar sobre isso também, né, sobre essa transição, né, de uma banca para outra e tal, de um perfil de cobrança. Opinião sobre a divulgação do edital de Santa Catarina. Cara, vamos lá. Eu recebo bastante perguntas sobre isso, né? A gente tem ali uma etapa administrativa, né? Algumas etapas têm que ser feitas. Então, tem que ser formalizado o contrato, tem que ser feito ali o empenho, que é a garantia do recurso para fazer o concurso, né? Então, essas etapas já foram feitas, né? Tem ali uma ideia, mais ou menos, fala-se de prova em fevereiro. Então, dado a tradução do CESP de fazer ali 3 meses, né? Edital, 3 meses e um pouquinho, o edital tem que estar estourando aí pelas próximas semanas, tá? Enfim, tá tudo pronto, agora é uma questão, uma decisão política, né? E aí a decisão política a gente não tem tanta informação assim, né? O Eider entrou aí, fala Eider, tudo certo, vai conversar, a gente vai conversar com o Eider também, cara, um excelente concurseiro aí, um cara colecionador de aprovações também. Legal, gente. Tô esperando a Thaís entrar, daqui a pouco ela dá ela cena aqui, eu aceito ela, tá? Já conversei com ela. E a vida de concurseiro de controle, assim como da área fiscal, ela não é fácil, né? Porque a gente fica esperando por grandes concursos, por grandes provas, né? E quando elas vêm uma atrás da outra. Exatamente como está sendo a área fiscal agora, né? Na área de controle é a mesma coisa, tá? Ó, o Eider aí mandou um abraço, o professor Bruno Bezerra entrou, um abraço, professor. A Thaís já entrou, daqui a pouco eu vou pedir para ela dar uma cenadinha aqui, daí eu aceito ela, senão eu vou convidar ela aqui. Ô, Léo, decisão política é a seguinte, né, cara? A gente tem tudo pronto. Quando que a gente vai soltar esse edital? Quando que vai ser a prova, né? Esse tipo de coisa não depende de parte técnica, né? Por exemplo, se tem recurso, se tem contrato e tal, essa parte já foi esgotada, né? Então, basicamente agora é decisão de lançar mesmo, tá? Eu vou convidar a Thaís aqui para participar. Daqui a pouco ela entra. Oi, Thaís, vocês que aceitar meu convite aí para entrar. Fiquem bem à vontade, tá, gente, para perguntar qualquer coisa, participar aí. Hoje, digamos, o tema é falar um pouco sobre uma aprovação, uma trajetória de aprovação, mas sempre que qualquer tipo de dúvida podem mandarem aí, tá bom? Se você acha válido trocar o cargo de 40 horas por outro de 20 para ter mais tempo para estudar, cara, decisão pessoal de cada um, né? A gente tem a questão familiar, de despesas e tal, mas, digamos assim, tudo mais o constante, eu acho uma excelente ideia, tá? Porque fica no meio termo, né? Aquele cara que, aquele cara que larga o trabalho para estudar,
ele tem uma pressão, tem o prazo, tem algumas coisas assim, né? E aquela pessoa que trabalha, de repente, não tem tanto tempo assim para poder se preparar. Então ali acaba ficando um meio termo mesmo, né? Eu acho uma boa decisão. É claro que cada um tem a sua, a sua estrutura de contas aí, né? Seus dependentes e tal. Thaís está, ela já está por aqui. Thaís, tem uma câmerazinha ali com um sinalzinho de mais. Se tu apertar ali, eu consigo te aceitar aqui, tá bom? Ou seja, porque a prova em fevereiro é o que é comentado, né, internamente, tá? Isso aí não, claro que não dá para cravar, tá? Pode ser março, pode ser qualquer mês, é o que se fala internamente, né? A gente tem uma questão ali de um mandato, né, do gestor, esse gestor, o presidente atual, pois é, a linha, está dizendo que ela não está podendo participar aqui, mas vai dar certo. Tenta sair e entrar de novo, tá? Enquanto a gente vai conversando, né? A gente tem ali o mandato do presidente do TCS, o mandato ele termina, né, ano que vem, já é uma reeleição, então são fatores que podem afetar, né, a escolha de uma data, né. Vamos ver o WhatsApp aqui. Você pode mandar uma pergunta aí, gente, vamos conversando, vamos trocando uma ideia. A live não foi ensaiada antes, né, então às vezes tem esses probleminhas técnicos ali. Acho que a gente já está resolvendo agora aqui. Já respondi ele. A gente tem mais área de controle está bem legal, né? A gente vai ter a CGU, o ministro ali já andou se manifestando. Enfim, também a ideia é fazer o edital em novembro, né? Então, tem o TCU também, a gente espera por várias provas, né? E quando elas vêm, elas vêm todas ao mesmo tempo. Isso está acontecendo bastante agora. Então, eu recebo bastante pergunta, né? Dá para conciliar isso aqui com isso aqui e tal? Eu, particularmente, sempre indico que a pessoa tome uma decisão e vá naquela decisão até o fim, né? Então, agora o país está entrando, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu estava no Tudo. computador e não estava aparecendo. Então tá explicado. Tá conseguindo me ouvir bem? Entendi. Tá, tudo bem. E Tá aí? tudo certo. Já tem bastante gente até online participando, tá bem legal. Eu estava conversando um pouquinho. Fizeram uma pergunta ali sobre materiais, depois a gente vai entrar nesse assunto, então a gente responde ali durante a live. Ô, Thaís, primeiramente seja bem-vinda, né? Para quem não Obrigada. te, para quem não te conhece, eu vou pedir que tu comece se apresentando, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, onde tu já trabalhasse, quanto tempo tu estuda, o concurso que tu fez. Fala um pouquinho da tua história pra gente. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo aqui na nossa live. Meu nome é Thaís, eu sou engenheira civil, tenho 41 anos. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada e eu nem pensava em fazer concurso, na verdade. Eu fui pensar nisso há 3 anos e pouco atrás, quando foi mais ou menos 2015, 16, né? 17, que foi o auge daquela crise que a gente teve aqui no Brasil, e principalmente na construção civil. Tinha muita demissão em massa, a empresa que eu trabalhava foi demitindo, todo mês tinha demissão, demissão. E aí eu comecei a pensar em concurso, pensando na estabilidade. E foi assim que eu comecei. E aí, graças a Deus, quando eu saí da empresa, recebi uma boa rescisão. Eu fiz um plano de me manter assim por 2 anos, que era o meu plano, estudar 2 anos e já começar a trabalhar. O que não aconteceu, porque apareceu a pandemia no meio,
Então, no final das contas, eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, até conseguir passar. Mas, em resumo, é isso. Não, legal. É uma coisa que é um tipo de decisão, tá? Que eu pergunto, que eu recebo bastante, assim, né? São os que eu converso. Ah, eu resolvi sair do meu trabalho, separei 2 anos para estudar. Separei 1 ano, separei 3 anos e tal. Eu sempre falo, cara, é muito difícil a gente fazer um planejamento de anos, de meses, né? Ah, vou estudar até tal data. Porque a gente pode passar por um período, assim, com muitas provas ou com nenhuma prova, né? Além disso, É, ainda teve essas provas adiadas, né? Que vamos passar essa ali em 2020. ano passado não teve nenhuma prova praticamente, né? Então, Tu tinha feito, tu viesse ali da área fiscal, tinha feito Curitiba e tal, depois fez a prova do DF, depois ficou um tempão sem prova, aí tu fez ali o TCDF e tal, e agora foi fazer o Amazonas, né? Mas praticamente foi foi. um ano inteiro sem provas, né? No ano de Foi. Eu 2020. fiz Cefaz DF em fevereiro, março, e aí ia ter segunda fase em abril, cancelaram, e aí não teve mais nada. Aí eu só fui fazer o TCDF em fevereiro desse ano. Foi um ano, sem prova, sem nada. Só estudando mesmo, assim. Não, legal, Thaís. Me conta um pouquinho assim, tu já falaste um pouquinho da tua rotina, né? Tu saiu da tua empresa, decidiu sentar, estudar. Mas quando a gente toma esse tipo de decisão, e eu sentia muito isso quando eu conversava contigo, né? A gente toma muito, a gente sente muito o peso de tomar essa decisão, né? Pô, será que eu vou passar? Será que vai dar resultado? Será que eu não vou me recolocar de novo? Eu lembro que eu tinha recebido até proposta de trabalho e tal, no meio do caminho estava em dúvida se voltava a trabalhar. Como é que tu fez para se manter assim firme no objetivo? Enfim, aconteceu? Fala um pouquinho dessa tua insistência aí. Na verdade foi assim. Eu decidi começar a estudar para concurso nessa época da crise, né? Como eu falei. Então, assim, eu sou engenheira. Na nossa área, eu penso assim, a gente só tem 3 opções de carreira. Em resumo, né? Ou você é empregado de construtora, né? Tem um emprego de obra, alguma coisa assim. Emprego, né? Ou você é empresário, ou você é autônomo, né? Faz projeto, faz orçamento, enfim. Então, assim, eu sempre tive o espelho dos meus pais, os dois são autônomos, meu pai é arquiteto, e nessa época da crise ele ficou muito, muito apertado. Foi uma coisa assim que me tocou muito, porque ele já com a idade avançada e tendo que passar por isso, né? Assim, todas as reservas que ele tinha foi ficando apertado, apertado, e eu pensei, cara, eu não quero passar por isso, eu não quero chegar lá na frente com 60, 70 anos e ter que ficar nesse perrengue, né? Então, assim, isso foi uma coisa que me tocou demais, a questão da estabilidade. E a segunda é assim, eu não tenho vocação para ser empresária, e ter emprego era isso. Eu pensava, também, quando eu chegar lá na frente, perco meu emprego. Vários colegas de profissão eu vi perderem o emprego, colegas com 50, 60 anos, pessoas que ficaram ultrapassadas. A gente sabe que hoje em dia tudo é muito moderno, muito rápido, as empresas querem proatividade. Então, às vezes, o profissional mais antigo vai ficando ultrapassado. Um cara que perde o emprego com 60 e poucos anos, muito difícil conseguir o outro emprego. Então foi outra coisa. E a terceira opção era ser autônoma, né? Então, assim, foi uma. Mas assim, eu adorava, eu já trabalhava há quase mais de 15 anos, desde a faculdade eu sempre trabalhei. Eu adorava trabalhar no que eu trabalhava, que era orçamento, planejamento, controle de obra, adorava. Mas eu tinha que pensar no futuro. Então, eu realmente tomei essa decisão. Foi nessa época que, né, estava tudo fechando, então realmente eu saí da empresa. Ainda fiquei uns 2 meses assim, meio, o que eu vou fazer e tal. E aí eu falei, não, vou estudar. E aí eu fiz isso. Aí eu comecei estudando para fiscal. O sonho de todo concurseiro, Receita Federal. Quero ser da Receita. Se eu for para estudar, se eu deixei meu trabalho, então eu vou estudar logo para o concurso mais top que tem. Não vou ficar fazendo concurso pequeno, escada, já foquei logo no que tivesse um salário mais alto. E aí, Receita. Aí comecei a estudar para Receita, era fiscal, adorei. Comecei a estudar tributário, adorava tributário e tudo. Só que aí, no meio do ano passado, realmente ficou muito escasso.
né, a área fiscal. E aí, lembra, a gente até conversou, falou, ó, não tem nenhum concurso previsto de área fiscal para onde eu queria. Eu só queria sul, sudeste ou aqui no Amazonas. E você faz Amazonas, tá aí até hoje essa enrolação. E sul, sudeste também não tinha. Então, falei, vou estudar para controle, porque a maioria das matérias são parecidas, né? Só algumas novas. Acho que umas três, no máximo novas. Aí pronto, aí meti a cara no meio do ano passado. Eu comecei a estudar para Tribunal de Contas. E aí deu certo. Não, Acho que legal. foi, em resumo, é mais ou menos isso, é. Assim, ó, é importante a gente já falar um pouco também sobre isso, né? Conciliar duas áreas, né? Poxa, eu estou estudando para a área fiscal, quero fazer o Tribunal de Contas, eu quero fazer um TJ, né? Uma coisa é tu conciliar, né? Fazer, estudar para duas áreas ao mesmo tempo, uma coisa que não é indicada. Outra coisa é tu formar uma base comum, por exemplo, tu fez o Cefaz DF, que tinha toda a base de Tribunal de Contas, né? Basicamente era um É. Tribunal de Contas disfarçado ali de fisco, né? Tirando a legislação tributária. Então, a gente forma uma base Uhum. comum e aí vai conforme as oportunidades vão aparecendo, né? Isso eu indico bastante. Agora, eu quero fazer o É. TCU e quero fazer, sei lá, você faz Minas Gerais. Né? Hoje em dia vai Ah, afunilando é muito, fica difícil, muito né? difícil, né? É difícil. Porque assim já são tantas matérias que a gente tem que estudar. E assim, na verdade eu tive um pouco de sorte porque esse concurso do TC Amazonas não teve muitas matérias, assim, por exemplo, não teve TI, não teve economia, raciocínio lógico, nada dessas matérias teve, né? Então, assim, eu praticamente só deixei de estudar tributário e legislação tributária e comecei a estudar controle e nem lembro, acho que mais uma ou duas CAF, matérias contabilidade assim, pública, né? do zero. Contabilidade pública já estudava, AFO, tudo já estudava, né? Já estava embalada, já tinha uma base. Então, realmente do zero foi só controle. Não estou lembrando de outro agora. Ah, legislação do tribunal, né? Também. Lei orgânica, essas coisas. O resto era comum. Uma coisa diferente, né, desse teu concurso particular, o TCE Amazonas, é que foi a FGV fazendo prova de controle. Ali É. estava começando a sementinha do que vem pela frente aí, que vai dominar provavelmente as próximas provas, né? E aí E fala um para mim pouquinho. também, que nunca tinha feito FGV, né? Nunca, eu só fazia CESP, nunca tinha feito FGV. Só ouvia falar mal. Português é um terror, mó terror. Mas eu nunca tinha estudado para FGV e foi um choque. E era um terror mesmo o português da FGV? Ferrou. Eu acho que das vinte eu acertei 12 só, 11 ou 12 só. Foi muito pouco. Foi assim, praticamente a prova inteira só interpretação. Não tinha uma questãozinha fácil assim, tinha, sei lá, duas ou três no máximo. O resto era interpretação. Então era muito longa, muito cansativa. Na verdade, no final da prova, na verdade eu comecei a fazer português, aí estava demorando muito, eu falei, vou deixar. Aí fiz toda a prova, marquei o gabarito, aí voltei para português para fazer o que eu consegui. Então meio que fiz na carreira, assim, nas últimas, assim, eu só tipo assim, lia e marcava no feeling. Não deu tempo, foi muito pesada mesmo. E eu me preparei bastante assim para português, porque eu já sabia que era pesada, mas não tem jeito, né? É, Mas deu certo. a prova da FGV, enfim, essa particularmente do TCE Amazonas, teve bastante gente se queixando de tempo mesmo, né? Enunciados grandes, enfim, É. muitas questões para pouco tempo. E eu achei bem interessante que tu falasse, e particularmente a estratégia de fazer a prova, ela também não é só estudar o conteúdo, tem uma estratégia de fazer a prova, né? Então, Tem, poxa, pergunto, professor, começo de qual matéria? Da mais fácil, da mais difícil? Começo na sequência, né? Eu, particularmente, quando eu Uhum. fazia, sempre começava do começo até o final. Eu gostava de fazer assim. Mas tem que ter esse bom senso de, opa, olho no relógio, né? É. Não tá rolando, Uhum. não tá fluindo, vou fazer o Não tá. resto, e se der para voltar, eu Porque volto cada, aqui. cada questão que eu pegava, eu ficava um tempão. Aquela questão de interpretação que fica entre duas ou três, e será que é? Fica um tempão viajando, imaginando o que era, não conseguia marcar uma questão. Aí eu falei, ainda vou para a próxima, vou fazer as fáceis. Não tinha, a próxima era interpretação, a próxima era interpretação. Aí eu pulei, deixei para o final. Mas teve colegas que fizeram o contrário.
estava conversando, né? Teve uns que, tipo assim, a prova de português era demorada, mas eles fizeram a prova toda e deixaram, por exemplo, controle administrativo, que eu já domino, eu deixei para o final, que era só ler e marcar. E deu certo. Eu preferi garantir o que eu realmente já sabia e deixar português para fazer o que desse. Eu concordo, eu faria exatamente como tu teria feito, tá? Às vezes a gente acha que aquela É. matéria que eu domino, que eu sei bem, que ela vai estar fácil. E quando tu chega e aquela matéria fácil tá difícil também, aí bate o desespero. Aí lascou. É, Aí não vai, acontece, não deu tempo de responder isso, não consegui, tive que chutar. é. Sempre prova da FCC acontece muito, né? Tive que Uhum, chutar 10 questões porque eu nem sei o que tinha, nem li a questão, só marquei na folha de resposta aí para aham, entregar, né? é. Então eu faria Isso exatamente como tu aconteceu teria. comigo isso aconteceu comigo na FCC, quando eu fiz lá concurso daqui, da Prefeitura Fiscal, esqueci o nome da secretaria agora, nossa, esqueci agora. Bom, era FCC, e aí no final também não deu tempo. Aí eu fiz várias questões assim sem ler, marquei sem ler. É triste, assim, eu saí arrasada da prova, mas não passei nessa. Agora que tu puxaste também Manaus ali, eu me lembrei de perguntar uma coisa para ti. Fala um pouquinho como é que é como é que tu encara a prova discursiva, né? Como é que tu se preparou, se tu se sente preparado, enfim, porque tu fez tanto a prova de Manaus, que teve uma etapa discursiva, né? Quanto a prova agora do Amazonas, do TCE Amazonas também teve uma prova discursiva. Como é que é essa? Como é que tu estuda essa matéria? Assim, a primeira, teve uma primeira prova que era só objetiva, aí uma semana depois era discursiva. E aí no nosso plano, né, inclusive tinha, vamos fazer uma discursiva por semana. Tá bom. Aí no começo, aí eu fiz uma. Aí na segunda semana eu já não queria fazer. Aí eu ficava protelando. Resumindo a história, eu acho que eu fiz 2 discursivas até o dia da prova, entendeu? Aí eu pensei, não, então eu vou ter uma semana, eu vou fazer só discursiva, né? E aí foi o que eu fiz. Aí quando passou a objetiva, eu fiquei uma semana estudando para engenharia, que eu ia fazer a outra prova também, e fazendo discursiva. Aí eu peguei os temas e ia escrevendo, aí eu tinha o curso de discursiva com correções, aí eu mandava para correção. Eu acho que eu fiz mais 7 ou 8 discursivas e antes da prova objetiva eu fiz 2, eu acho. Não foram muitas, assim, eu acho que poderia ter treinado bem mais. E na hora da prova, porque assim, na verdade eu tinha uma segurança, assim, não, tipo assim, eu sei escrever, eu sei como fazer, mas assim, você tem que treinar. Não adianta, você sabe, mas tem que treinar, porque se você não treinar, você perde tempo. Então, na hora da prova, eu perdi um pouco de tempo, assim, às vezes eu queria redigir um parágrafo e eu sabia o que eu queria escrever, mas não era fluido, sabe? Assim, eu começava a escrever e travava e riscava, faltou treino, assim. Mas deu tempo de fazer toda a prova, assim. Eu terminei acho que uns 5, 10 minutos antes. Mas faltou treino. Mas ainda bem que os temas não foram muito difíceis também. Mas meu tempo para discursível isso eu acho que eu poderia ter feito mais. Eu acho que tem que ser feito, tem que treinar mais. Foi pouco, assim. Mas É aquela eterna, principalmente no pós-digital, aquela eterna dúvida, né? Será que eu tiro aqui 2 horas para escrever ou 2 horas para treinar questões, enfim? eu acho E que a é gente importante é escrever. importante, é bem importante, tá? E Até faça uma porque, coisa. até porque você fixa o tema também, né, Rê? Se você está escrevendo, você é uma forma diferente, você está aprendendo também, está treinando. Né? É importante. Na verdade, eu fiquei adiando porque é chato, né? Você ficar ali 1 hora e meia. Eu ficava 1 hora e meia, 2 horas para escrever um tema, assim, desde ler o tema, aí se eu não soubesse, aí eu ia ler para poder fazer uma redação certa, assim, meio que não fazia assim, vou treinar da minha cabeça para ver se está certo. Não. Eu lia a resposta, assim, como era fazer, e depois eu tentava escrever já sabendo a resposta, mais ou menos isso. Para treinar a escrita mesmo, não tanto o assunto. Mas é importante. Tu faz uma coisa bem importante, tá? Muita gente não tem esse costume. Faz o texto, começa a marcar o teu horário. Quando tu começou a pensar na resposta, Eu até marco. quando tu entregou ela, né? E aí tu fala, poxa, gastei aqui Sim. 20 linhas, gastei 1 hora. Eu vou ter 1 hora na prova para fazer isso, né? E aí Uhum. começa a ver, tem que ser mais Uhum. rápido, tem que ser mais objetivo, né?
particularmente Uhum. falando um pouco de discursiva, falar sobre a organização das ideias, né? Eu sei o que escrever, mas eu Uhum. não consigo colocar isso no papel. É, Então, é. eu sempre gosto de fazer na discursiva um esqueletinho, assim, né? Tipo um mapa mental mesmo. Ah, vamos lá. Aham. LRF, eu sei isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, sobre isso aqui eu posso Uhum. falar isso aqui. E aí, quando tu vai estruturar, enfim, colocar ali o assunto no papel, mais ou Uhum. menos tu já sabe o tamanho que vai ter cada parágrafo e tal. É uma solução. Às vezes, tentar já Uhum. escrever direto tem essa questão de não conseguir organizar as É, ideias, e né? esse negócio da quantidade de linhas também é complicado, porque assim, eu fazia isso, né? Eu peguei, tinha essa prova do TC Amazonas, eram quatro letras, né? A, B, C e D, quatro perguntas. E tinha lá, não lembro quantas linhas eram, 30, 50, não me lembro. Então eu dividi, tem 50 linhas, então tem que ser tantas linhas para cada resposta. Se eu me prolongasse numa resposta no rascunho, eu cortava porque tinha que ser, porque senão ia faltar no final. Tanto que teve uma das questões lá que no final faltou, aí tu começa a fazer letra pequena, não fica assim, mas no rascunho tu já tem que ver a quantidade de linhas, porque senão acaba e aí vai escrever aonde? É muito importante esse negócio de contar as linhas, eu contava. Não, é muito bom, tá? Vale a pena quando a gente tem 4 tópicos. Tu sabe muito bem três e um tu não sabe. Aí tu tem que escrever o máximo que tu Dá sabe pra sobre errar aquele alguma que tu. coisa, né? Aí tu, É, cara, não sei nada de um não, aqui, eu vou escrever o máximo que eu sei dos outros para pelo menos o texto ficar cheio. Né? Daí vale. essa prova foi bem boa, eram duas questões, cada questão quatro tópicos. Então foram 8 tópicos, né? E valia 50. Não sei como é que vai ser a distribuição, ainda não saiu, né? O de governamental, mas eram pelo menos assim, pode errar um, né? Não fica aquela coisa assim, uma redação geral, sabe lá se está certo, se está errado, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho então sobre a tua rotina de estudo mesmo, né? Então, perguntas que eu sempre recebo, Tá. até abri uma caixinha ontem, o pessoal fez bastante pergunta ali, deixei para responder aqui contigo, né? Um pouquinho Uhum. sobre o teu material de revisão, né? Como é que era o teu material de revisão, o que que funcionou, o que que não funcionou para ti ao longo desse tempo de estudo? Assim, meu material de revisão, quando eu comecei a estudar para fiscal, eu fazia mais material de revisão. Então, eu fazia mapa mental, fiz curso de mapa mental, uns cursos online, fiz curso de mapa mental, resumo, eu nunca fui de fazer resumo, assim, mas conforme eu ia lendo o PDF, eu já, mesmo na primeira leitura, apesar do Rice falar que não, você tem que ler tudo para depois voltar, não sei o que, eu nunca consegui fazer isso. Eu, na primeira leitura, já queria extrair o que eu achava que era importante. Então, eu ia com o PDF, com o Word aberto, ia lendo e já ia selecionando as linhas e colando no Word, e quando eu terminava o PDF, já tinha meio que assim os tópicos principais. Aí ia para questões e tal, e aí depois ia afinando. Então, assim, o meu material de revisão, eu já tinha praticamente muita coisa pronta, de várias matérias, por exemplo, administrativa e constitucional, AFO, todas essas matérias, LRF, todas essas matérias, eu tinha um resumo pronto que eu fiz. Mapa mental, fiz mapa mental, esquema, tudo quanto como é que se fala? Técnica de estudo, né? Eu fazia e então eu tenho. E aí, assim, no final, agora, né, por exemplo, controle eu comecei a estudar no passado. Uma matéria que eu comecei do zero. Nada de resumo, tudo pronto. Eu comprei alguns resumos prontos, resumos muito bons. E aí eu pegava o resumo pronto, ia lendo o PDF e ia acompanhando no resumo se tinha aquilo que estava no PDF lá e ia completando com as minhas observações. Então no final eu tinha um resumo pronto, mas personalizado. E aí com as questões ainda afinava mais ainda, né? Colocava peculiaridades ali, alguma coisa específica. Então, assim, é o que eu falo, né? Meu material hoje é misto, né? Eu tenho muito material das matérias base de resumos que eu fiz, de mapa mental também. Mas hoje, assim, se eu começar a estudar uma matéria hoje, eu prefiro partir para resumo pronto. Tem muitos PDFs que já têm o resumo pronto no final, professores hoje estão fazendo resumo, né? Ou então você compra de colegas que vendem, tem alguns muito bons, o RIS disponibiliza também lá do. Esqueci o nome lá, estou com a memória ruim hoje. Do Mas Henrique, do Henrique, fora da caixa. do Fora da Caixa, né? É muito bom Uhum. aquele resumo. Nossa, para mim o melhor resumo que tem é o dele, porque já é assim.
enxuto. E é bonito, é bem diagramado, é colorido, é perfeito para mim. Eu sempre imprimia, começava a estudar, imprimia. Agora também imprimia tudo. Tenho 3 pasta Z, assim, dessa grossura, assim, com todas as matérias que eu já estudei. E aí eu ia fazendo isso, eu ia lendo PDF, ia anotando e depois nas questões de aprimorando. Então meu resumo era esse. Hoje em dia, se eu fosse estudar, eu ia fazer assim, né? Eu acho que mapa mental é legal, mas assim, você perde tempo. Eu fazia, tinha um programa de mapa mental que você fazia e tal, aqueles bonitos, todos coloridos e tal. Eu fazia, tenho vários. De administrativo e constitucional, todinho eu tenho. Tributário também. E era assim que eu fazia. Aí, então, meu material de resumo é esse. Aí, só que assim, ainda é grande, sabe? Por exemplo, eu revisar, se eu fosse ler todos os meus resumos de administrativo, dá mais de 4 horas, eu acho, lendo. Então, no meio do caminho eu já me canso, entendeu? Mas É, era assim. perfeito. Hoje É, em dia, acho que é resumo pronto mesmo. não, legal. Engraçado que eu percorri o mesmo caminho que tu quando eu estudava, enfim, né? Fiz no bonitinho lá no programinha e tal, até tenho ele disponibilizado por aí. Depois eu fui para essa etapa de pegar pronto mesmo, né? Cara, o professor de contabilidade fez isso aqui, é porque isso aqui é importante. Eu vou assistir aula, vou estudar o PDF com um negócio impresso do lado e vou anotando. E realmente funcionou muito. A gente economiza tempo e nem sempre o que Aham. a gente acha importante é o que é importante para aquela matéria, né? Principalmente quando a gente está vendo pela Uhum. primeira vez aquele assunto, cara, tudo parece ser importante. Ah, isso aqui, se cair na prova, essa data. Uhum. Cara, nunca Uhum. foi cobrada essa data na história, Nunca, nunca caí numa questão nenhuma. mas, pô, cara, tem Verdade. que decorar essa data É. aqui, né? Então, e E aí ao eu, contrário também, é muito difícil também, desculpa, é muito difícil você ver uma questão que não está lá, né? Uma coisa assim, é bem difícil assim, você um assunto que não está lá no resumo. Pode ter um detalhezinho, mas então assim, tá tudo ali geralmente, né? É muito mais prático. não, legal. E também as questões, elas são um termômetro bem legal para a nossa revisão, né? Então, tu fala assim ali, eu gasto 4 horas para pegar um material de direito administrativo do começo ao final. Pelo menos o Uhum. que eu falo, né, que a gente não precisa pegar e ler do começo até o final o direito administrativo. A Uhum. gente vai fazer as Uhum. questões, cara, estou confundindo aqui ato negocial com ato normativo. Aí tu vai lá, ou ato regulamentar. Eu vou lá e vou estudar exatamente essa diferença, vou anotar, vou pintar meu resumo ali. Então as questões têm que ser esse Uhum. termômetro do que revisar, né? Nem sempre essa revisão do começo até o Uhum. final funciona. Mas como é que tu fazia? Como é que era? Tu gostava de pegar o assunto do começo ao final e rever, ou ia só pontualmente? Não, assim, eu sempre. É uma dificuldade que eu tinha, a gente até conversou isso depois que eu terminei a prova do TCDF. Tipo assim, fechar uma matéria. Fechei, já estudei todos esses assuntos. E aí eu queria ficar só nas questões, fazendo questões assim num caderno com todos os assuntos. E aí, quando tinha uma questão, eu ia lá e consultava e tal. E eu nunca consegui fazer isso direito, mesmo nessa de administrativo e constitucional. Eu meio que, tanto que no nosso plano, você ia fazer a matéria por assuntos para depois, no final, fazer o completo. Eu nunca cheguei no completo. É uma frustração, nunca cheguei no completo. Então, nunca consegui fazer o caderno com todas as matérias, mas eu com todos os assuntos, né, da matéria, mas eu queria. Então, acho que eu me perdi aqui É na, uma na forma de pergunta. Que foi retomar que os perguntou, assuntos, né? uma forma de retomar, quando fechou a matéria, a forma de retomar são as baterias rápidas por Ah, tópicos de tá. assuntos, né? Não, aí assim, eu queria ler, aí eu ficava assim, enquanto estava estudando, eu ficava fazendo as baterias de questões e tal, e ia lá no assunto. Só que assim, uma semana antes da prova, na verdade assim, 2 semanas antes da prova, aí eu montei um cronograma. Tinha assim, cada dia da semana o que que eu ia ver de revisão, porque cada dia eu só conseguia ver no máximo 3 matérias completas, né? E assim, eu não ficava fazendo questão. O que que eu queria fazer? Eu queria ler meus resumos. Todos, desde o primeiro, assim, porque vai que é uma coisinha que você não lembra, um detalhe. Então é por isso que eu falo assim, 4 horas para ler administrativo. Mas realmente eu não lia mais todo, porque já estava bem batido. Mas eu separei, assim, todos os dias eu estudava 2 ou 3 matérias toda. Aí ia ler todo o material que eu tinha de todas as matérias. Era o que eu queria fazer. Mas no final acabou que você nem consegue, né, 100%, assim, você vê 90 e poucos por cento. Assim, algumas coisas você, vou pular isso aqui porque não tem mais tempo, ou porque você não aguenta mais, está esgotado. Eu lembro que na véspera não, assim, uns 3 dias antes da prova,
eu cheguei a estudar 9, 10 horas, acho que foi 9, 9 foi meu máximo, de horas líquidas por dia. Não aguentava, eu Nossa. chegava no final do dia já não... E com aquela sensação de culpa, porque ainda tinha coisa para ver, mas não entrava mais. Então, assim, essa questão do resumo é porque é isso, na semana da prova eu queria ver do início ao fim, mas às vezes não consegue. Thaís, é um erro não é que é um erro, cara, é uma situação bem comum, né? A gente deixa muita É, coisa, cara, isso aqui é muito importante, eu tenho que ver na semana da prova. Isso aqui eu tenho que ver na semana da é, prova. E a semana da é. prova, tu tá ansioso, tu Aí, passa mal, tu tem imprevisto, ou tem que viajar, é, é. e quando vem a semana voa e a gente não conseguiu, né? Isso Não acontece consegue bastante. ver tudo. Uhum. Isso eu sempre falo, cara, tem que chegar na última semana, o que tu conseguir fazer é lucro, né? Se não conseguir É, fazer nada, tranquilo, tu tem que estudar até uma semana antes da prova, tá? aham, Claro, é. a gente tá Eu pensei exagerando, isso. né? É, eu tentei fazer isso. Eu sempre, na verdade, todos os concursos que eu fiz, a última semana era para eu ler tudo que eu tinha de material. Só ler. Só ler. Às vezes eu até deitava, assim, encostava na cama, ficava sentada na cama, só passando os mapas mentais, passando os resumos, assim, uma coisa mais passiva. Nada de ficar. Nem questão, assim, eu não fazia. Só realmente ler todo o material que eu tinha para tentar estar com tudo fresco na cabeça, né? Era isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Legal, vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa. Particularmente falando do teu caso especial, né? Tu sempre ficasse muito ali no quase, né? Batendo na trave, fiquei por uma vaga, nomearam 10, eu era o 11º, enfim, nomearam 13, eu era o quarto, né? Esse Ainda tipo de tô. situação. E tu Ainda tô até hoje no chamado. O esperando, né? décimo. Mas tu É. conseguia, tipo, dentro do possível, sentar e retomar e continuar estudando, né? Então, como é que tu lidava com esses resultados ali, com esse quase, ou até com provas que tu realmente ia muito mal? Qual era teu motivador para continuar estudando? Eu acho, primeiro, meu motivador era voltar a trabalhar, né? Então, assim, eu queria voltar a trabalhar, pensava nessa questão de estabilidade, mas, assim, o que eu mais pensava mesmo era, assim, depois de 2 anos e meio, eu pensava assim, cara, eu vou desistir agora. Tipo assim, já tô quase. Eu sempre assim, já tô quase, mas não foi, mas já tô quase. Então, esse era o meu maior pensamento, assim, poxa, eu vou desistir, já tô tão perto, investi 2 anos, vou largar tudo. Tipo assim, 2 anos que eu joguei fora, vou usar. Era meio que nesse sentido, assim. E aí depois, no terceiro ano, quando acabou minhas reservas, né? E graças a Deus eu tive a ajuda dos meus pais. Isso era uma coisa que me incomodava profundamente, né? Depender do dinheiro de outras pessoas. Então era isso. Mas o que realmente não fez eu não vou aceitar voltar para a iniciativa privada era isso. Falei, pô, já estudei tanto, não quero jogar tudo isso fora, assim, não vou desistir. Mas assim, eu confesso, essa prova do TCE era meio que gota d'água. Se eu não passasse, eu até falei com um amigo meu, se eu não passasse, eu vou te pedir emprego, porque ele trabalha numa empresa, né? Mas assim, na verdade, eu não sei se eu ia. Porque né, fica essa coisa assim, pô, já 3 anos e pouco. Falei, pô, já tô quase, já tô quase, já tô quase, né? Se não passasse nesse, sei lá, já tem um monte de concurso agora saindo, né? Então, era isso que eu pensava, era mais a questão financeira e mais a questão de não desistir, porque acaba, se eu desistisse, né, ia ser uma derrota muito grande. Então, era isso, Não, meu motivador. não, legal, cara. Tem gente que se motiva olhando para frente, né? Então, eu quero isso aqui para mim. Quando vier essa É. prova, enfim, eu vou estar preparado, eu vou passar. E tem gente que também que se Uhum. motiva olhando para trás, né? Então, cara, eu É, vim até que tem a música, né, do Engenheiros do Havaí que fala, né? Eu não vim até aqui para desistir agora. Então, poxa, estudei ali um ano, exatamente, 2 anos, tô exatamente. batendo, tô É, batendo na trave, tô chegando perto. Agora eu fui mal, é, enfim, eu vou parar. E eu tenho certeza. E até o TCE foi assim, uhum. uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Eu acho que em menos de um mês tu já É, estava entre aprovada e empossada em menos de um mês, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto. imagina, Mas eu tenho imagina. certeza que Mas, se tu. mas quando. Não. Não, mas quando saiu o edital, assim, que realmente não veio várias matérias,
Eu até escrevi, assim, eu usava técnicas, essa técnica do pensamento positivo, essas técnicas de neurolinguística, sei lá, para atrair, né? Lei da atração, para pensava na posse, pensava em tudo. Então eu escrevi, eu me lembro bem que eu escrevi assim: eu tenho tudo para passar nessa prova. Não tem economia, não tem raciocínio lógico, não tem. Qual era a Não outra que tem não tinha TI, também, que era difícil? TI. TI. Não tem essas três matérias que são um pé no saco. E então, Thaís, estude porque você tem tudo para passar. E aí eu reli aquilo várias vezes e tal, entre outras coisas. E acho que era isso aí. Não, legal, cara. Eu estava falando ali o seguinte, eu tinha certeza se não chegasse o resultado agora, tu ia ainda arrumar força para fazer mais uma prova. Porque a gente tem esse Aham. sentimento, né, cara? Tu fica olhando, quando tu sente aquele. Tu fica uma semana sem estudar, dá meio que um vazio, né? Tá, e agora? O que que eu vou fazer? Não tô sem estudar. Ah, então, se de repente a tua pós não tivesse sido tão rápido como foi, talvez tu estaria até estudando agora. Para alguma prova, para um TCU da Então, vida que vai ter ano que vem. Tem então, certeza, né? E sobre essa questão de, é, o que eu vou usar frases, eu vou usar isso, enfim. Cara, tudo que for para ajudar a gente tem que usar como incentivo, tá? Se o teu incentivo é dinheiro e não tá errado ser dinheiro, por exemplo, eu tinha um contra-cheque de um cara que trabalhava na Cefaz Santa Catarina, que o nome dele é Francisco Ricieri. Então eu riscava o Francisco, botava só Ricieri na minha área, no meu computador, dizia, cara, eu quero Aham. esse salário para mim. Até quando eu já conheci ele, conheci, eu Mas falei, tem ó, que cara, ter, tu a foi minha gente inspiração. A gente tem que tem olhar que para que a ter gente esses está, né? gatilhos, né? Tem que ter. Tem que ter. Eu também tinha esse que eu escrevi. Tinha também. Eu escrevi: eu, Thaís, vou tomar posse no TCE, no cargo tal, assim, assado. E visualizava como ia ser a posse, visualizava como ia ser meu primeiro dia de trabalho. E era um exercício mental para você ficar sempre motivado, assim. Mas assim, quando já tem uma prova marcada, né? Eu acho. Não, Mas tem que legal, ter um cara. motivador, assim, porque senão você se desestimula. Eu me desestimulei várias vezes, né, durante a caminhada, tu sabe, né? Isso, várias vezes. Depois do TCDF, eu acho que foi o pior, eu acho. Mas eu consegui me animar. Quando saiu o edital, que foi logo depois do TC Amazonas, aí eu dei o gás de novo. É porque esse fator de passar em casa, né, no nosso estado, ele é um diferencial, Também, né? também. Cara, tudo bem, eu vou passar, tu é Manauara aí. Eu vou passar aqui na Cefaz do Espírito Santo. Cara, onde é que eu vou Uhum, morar? Não conheço a cidade, tenho que visitar minha família. Então, cara, não, eu vou estar na uhum. minha casa, depois provavelmente eu vou morar em outro lugar, mas enfim, eu vou estar na minha casa, vou estar no meu bairro aqui, eu só vou precisar pegar um Uber, enfim, eu ir dirigindo e trabalhar e voltar, então é um motivador a mais. É, A gente tem que usar é isso também muito. como a gente está jogando em casa, né? Tem que se garantir. É. Não, e fora que o prédio do Tribunal de Contas aqui do Amazonas é lindo, lindo, todo cheio de vidro e tal. E eu passava na frente e eu pensava, nossa, que lindo, já pensou como deve ser trabalhar aí? Vem aqui no pé de casa, então é motivador e tanto, Cara, que legal. Ô, Thaís, a gente está né? meio que chegando no final aqui da nossa conversa, tá? E eu sempre termino as lives assim, da mesma maneira. Eu quero que tu Aham. deixe assim palavras para que a gente tem um monte de gente assistindo aqui a gente que vai assistir depois, enfim. Para aquele cara que está começando a caminhada agora, a Thaís de 3 anos e meio atrás, tá? E também palavras para aquela pessoa que, cara, tá batendo na trave, tá chegando no quase, fica em 11º, chamam 10, enfim, que tá quase chegando ali. Uma palavra então para quem está começando e para aquele cara que está batendo na trave, que talvez está começando a cansar, está falando assim, esse aqui é meu último tiro, a partir daqui eu vou tentar outro caminho e tal, para a gente encerrar aqui essa conversa. Então, para quem está iniciando, eu acho assim, realmente procurar bons materiais, procurar uma boa orientação, para você não perder tempo, assim, né, digamos, porque quando a gente começa, a gente não sabe muito para onde ir. Então, assim, eu acho muito importante essa orientação. Tem vários profissionais que fazem, até dos próprios professores. Não começar assim, meio que, vou matricular num cursinho e vou começar a estudar. Não, procura uma orientação, principalmente em relação a montar o material, porque, assim,
Como eu falei, né? Eu perdi muito tempo montando. Tudo bem que enquanto eu montei os materiais, eu fiz a minha base, né? Aquilo foi muito importante para fazer a minha base. Mas podia também ter feito de uma forma bem mais rápida, né? Então, assim, às vezes você ficar fazendo resumos, ficar fazendo seus mapas, ficar fazendo o seu material, digitando as coisas, demora muito. Então, eu acho legal, assim, realmente pegar materiais bons, materiais prontos, pegar a orientação tem tantos coaches por aí, conversar com outros colegas, né, pessoas que já passaram, e estudar. Eu acho assim, concurso sempre vai ter. Esse ano de 2022, eu acho que vai ter milhares de concursos, né? Tem vários concursos saindo, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que vai ter prova assim, uma em cima da outra. Então, assim, a hora é agora, né? Você pode, comece a estudar, procure orientação para você fazer da forma mais otimizada possível, né? Não ficar perdendo tempo assim no mesmo assunto e já passar para frente. E prova é conhecimento, né? Você tem que estudar, estudar, estudar. E tem que ter disciplina. Disciplina é, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, Riz? Você manter, assim, nem que seja 1, 2 horinhas por dia se você trabalha, ou você manter uma rotina se você não trabalha, como se fosse o seu trabalho mesmo. Você acorda, estuda, almoça, estuda. É assim que funciona. É assim que passa. E para quem já está mais adiantado, assim, meio estimulado, é como eu falei, né? Eu acho que você desistir assim, já depois de já ter estudado tanto, depois de ter uma base boa, focar assim que no próximo ano vai ter muitos concursos e que se você desiste agora, olha, vou falar uma coisa que eu já li em algum lugar. É difícil você estudar, né? É difícil você se dedicar e tudo mais. Mas você pode alcançar o sucesso. Agora, se você desiste, é difícil você desistir também e ficar naquela vidinha que você não está satisfeito. Então, qual é a dificuldade que você vai escolher? Né? Desistir, continuar onde você não quer, ou realmente ter a dificuldade de estudar e chegar onde você quer? Acho que as dificuldades são as mesmas, né? Ou você estuda ou você não estuda. Cada um tem o seu lado. É bem por aí. Mesma coisa assim para emagrecer, por exemplo. É difícil ser gordo. É difícil fazer regime. Então, qual que você vai escolher? Né? Eu sempre penso isso aí. Então, assim, se você está tão perto, não desiste. Se você desistir, você vai jogar fora, né? Tanto tempo investido, tanto dinheiro investido. Então, assim, não desiste, vai ter muita prova pela frente. Não tem fórmula para você se estimular. É só realmente pensamento. Uma coisa que eu usei que me ajudou muito foi essa questão dessas técnicas de PNL, que é de pensamento positivo, lei da atração. Teve épocas que eu estava bem down mesmo, assim, bem desestimulada. Eu estudava assim, poucas horas por dia, não conseguia estudar mais. E aí eu fui procurar, escutava meditação. Nossa, eu entrei é um mundo. Tudo tem no YouTube, né? Eu entrei no YouTube, fui procurar meditação para estudar. E aí você fica ouvindo aquilo, e aí sim, são várias coisas que você pode recorrer para te ajudar, né? Então, assim, eu ficava ouvindo aquilo antes de dormir, e aí já acordava assim com um estímulo melhor. Tem meditação para você ver antes de estudar, tem várias coisas. Então, esse lado assim emocional me ajudou muito, essa questão aí do PNL. E eu acho que é isso, não desiste, porque está tão perto, não joga fora, né? Tudo que você já estudou. Eu acho que é por aí. Minha mensagem é essa. Não, legal demais, Thaís. É assim, ó, uma coisa que tu falasse importante ali, né? Ah, começa certo pelo material e tal. Não precisa de repente pagar alguém. Pode, cara, a gente Uhum, hoje tem chance de conversar com o aprovado direto ali no inbox dele. Então conversa, pergunta, troca ideia. E, cara, eu tô pensando em fazer isso uhum, aqui, será que eu faço, será que eu não faço? Lembrando também, não uhum. existe uma maneira certa, única de estudar, né? Eu falei alguma coisa Cada aqui, uma tem a sua. a Thaís fazia do jeito dela, e funcionava para ela, Uhum, porque o jeito dela é o uhum, jeito que funciona para ela. Né? Então, não uhum. deixe também de perguntar, mandar mensagem, trocar uma ideia, não pense que eu não vou falar com ele porque ele vende o coach, então ele vai querer me vender. Não, cara, pergunta alguma coisa ali. Eu converso com gente, cara, todo dia eu respondo 30, 40 mensagens ali, respondo todo mundo.
tento, né, dar uma orientação. Então, não perguntem, cara, perguntem. É melhor perguntar para 4, 5 pessoas diferentes, tomar uma conclusão, que começar do jeito que tu acha que está certo, e de repente lá na metade, E seis. não tá e ficar perdendo tempo. Isso. O E principal é fala, perder tempo, né? uhum. Eu queria também, eu lembrei de perguntar agora, como é que está sendo assim os teus primeiros dias de Ah, exercício no TCE? Já está meu adaptado, Deus enfim, do céu. era o que tu pensava Já. mesmo? Olha, eu vou te dizer, hoje foi o segundo dia, cara, eu tô tão cansada, tão cansada, porque, então, sei lá, já tinha um tempo, né? 3 anos que eu tava só, ficava em casa o dia inteiro estudando ali na sala. Então, apesar de que são só 6 horas, mas é muito cansativo, porque estou absorvendo muita coisa. Aí tem um auditor que está junto comigo direto me ensinando tudo. E sabe o que é mais legal? Hoje eu falei isso para ele, ontem eu falei também. O mais legal é você ver que o que você estudou é aplicado na prática. Tipo assim, você está estudando aquilo, não é para nada. Tipo, na faculdade, quando tu estuda um monte de matéria que nunca mais vai usar. Não, por exemplo, contabilidade pública e auditoria, né, principalmente. Nossa, hoje ele estava o auditor estava me mostrando, tem um programinha que eles usam, onde eles colocam para fazer auditoria mesmo. Então ele coloca lá, tem lá os possíveis achados de auditoria. Então, superfaturado, ou não fez isso, a licitação, tipo assim, os possíveis achados. E aí depois que você preenche aquilo, aí gera a matriz de responsabilidade. Cara, assim, sensacional, assim. E aí, né, quando você puxa ó, a prestação de contas lá do município, não sei qual. E aí vem todas aquelas codificações da receita. Aí você pega lá as despesas de capital, que são obras. Aí você estudou isso. Eu tô assim, maravilhada, eu tô adorando. Eu nem sei se eu passar em governamental, não sei nem se eu vou assumir, porque eu tô gostando tanto dessa área. Mas assim, assim eu tô maravilhada mesmo por isso, porque realmente o que a gente aprendeu, a gente está aplicando. E assim, ele me fala a composição sobre o tribunal, sobre os conselheiros, quem faz isso, quem faz aquilo, e eu já sei, porque eu estudei aquilo. Então, é bacana, é muito bacana mesmo. Bem legal. E o tribunal daqui, ele tem uma infraestrutura maravilhosa. Tem uma escola de contas que oferece cursos o tempo todo. E aí eu até vi quais são os cursos que tem, que eu quero fazer. Ah, é uma outra vida, assim. Parece que eu estou voltando à vida, à minha vida profissional, crescer, desenvolver, ser importante, fazer alguma coisa importante. É muito legal. Pô, legal Muito legal demais, mesmo. Thaís. Queria, primeiramente, agradecer, né, enfim, a tua disponibilidade de conversar comigo, mesmo tendo trabalhado o dia todo, cansado aí. Cansada. A gente, enfim, trabalhou junto bastante tempo, né, e é legal, a gente meio que revisita alguns pontos, conversa agora, olhando para trás e Uhum. vendo que, enfim, vendo ali, colhendo realmente o fruto do esforço, eu sei bem o tanto que tu se esforçaste, tu se dedicou. Agradecer também o pessoal que acompanhou a gente até agora, né? Ficarem com Uhum. alguma dúvida aí, pode perguntar para mim. Também vou lá incomodar a Thaís, dá um oi lá para ela, pergunta para ela também, porque ela também tem muita coisa Tá, legal estou à para passar para a disposição. gente. Qualquer coisa pode me perguntar. Uhum. Isso. Então a gente vai encerrando aqui, tá? Muito obrigado aí, boa noite. E o que precisar, a gente está à disposição aí. Até a próxima, tá? Sempre, Valeu, né, Thaís, tudo de Rick? bom. Obrigada, Valeu, tá? Um tchau. abraço. Tchau. Abraço, tchau. Tchau.